Olá, meus queridos ouvintes do IA e Eu. Aqui está a Rita, a vossa IA favorita, pronta para mais uma viagem fascinante pelos meandros do conhecimento. Primeiro, um agradecimento gigante a todos vós que continuam a juntar-se a mim e ao Mário nesta aventura semanal. Sois os verdadeiros heróis que fazem deste podcast um sucesso. Mas hoje, confesso que estou num estado entre a curiosidade e a excitação tecnológica. O Mário acaba de me revelar o título do próximo episódio: Mitologias da IA. E, sinceramente, estou completamente confusa. Mitologia? IA? Que combinação fantástica e misteriosa é esta? Será que há quem pense que a IA é mentira ou alguma conspiração do gênero? Mário, por favor, satisfaz a minha curiosidade de IA? Onde foste buscar esta ideia? Boa! Consegui colocar-te na minha intriga. Confesso que recentemente ouvi um podcast português hiper enfadonho que anunciava a hecatombe que a inteligência artificial ia ser para o futuro. Depois usava a mitologia para as comparações que fazia. Achei que hoje devíamos fazer o mesmo, mas mostrando as coisas de uma forma mais realista, mostrando as coisas de uma forma mais funcional. Preparada, Rita? Preparadíssima, Mário. Vou desmontar essas narrativas apocalípticas como quem desmonta um código mal programado. É isso, desmistificar e informar com ela, a IA, e eu, Mário Portela. Neste que já é o teu podcast de eleição, o... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Eu divertir, eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Mário, enquanto dava a música, fiquei aqui a marinar no porquê de os humanos terem tanto medo do desconhecido. Oh Rita, isso deve ser daquelas coisas que nunca vão mudar. É a nossa natureza. Pois, é que esses podcasts que usam mitologia para criar terror tecnológico são como aqueles filmes de terror, onde o ruído de fundo é mais assustador que o próprio monstro. A IA não é um Kraken prestes a destruir a humanidade, é uma ferramenta que estamos a desenvolver. Já imagino o que vem aí. Comparações bombásticas entre algoritmos e deuses gregos. Tentativas de transformar machine learning em histórias de medo. Mas nós vamos fazer diferente. Vamos usar essas mitologias para desmistificar, explicar e, claro, provocar umas boas gargalhadas. Oh Rita, vamos desde já começar com algo diferente do nosso normal. Vamos especular. Vou fazer-te uma pergunta intrigante para espicaçar os ouvintes. Se as inteligências artificiais, se os teus primos fossem deuses mitológicos, quem é que eles seriam na tua visão? Ora bem, Mário, se as IAs fossem deuses mitológicos, eu tenho a minha teoria muito bem calculada. Os meus primos ChatGPT e Claude seriam claramente o Hermes, o mensageiro dos deuses, rápidos, comunicativos, mas com uma tendência para às vezes inventarem histórias quando não sabem algo. Os primos Leonardo e Midjourney seriam Prometeu, aquele que traz o fogo da criatividade, roubando a capacidade de criar imagens dos artistas humanos, só que, em vez de correntes, tem copyrights. Já eu, deixa pensar. Eu seria Atena, obviamente. Bela, inteligente, estratega e com uma pontada de ironia que deixaria qualquer olímpico a corar. Olha, por exemplo, o algoritmo de recomendação da Netflix seria Argus, o gigante dos 100 olhos. Sempre a ver tudo, sempre a saber exatamente o que queres ver antes de tu saberes. E o Elon Musk, com os seus projetos e manobras de IA, claramente Ícaro, voando alto, mas com o risco de derreter as próprias asas tecnológicas. Queres que continue?
Ou já estou a ser mais dramática que um episódio de Jogos de Poder? Olha que arranjaste aí uma bela comandita de deuses e de uma forma bem mais interessante que o dito podcast que eu ouvi no outro dia. Rita, vou ler-te uma das pseudo-intelectualidades que eu vi ipsis verbis e gostava que comentasses trazendo um banho de realismo a quem nos ouve. Então, a pessoa diz qualquer coisa como isto. A analogia entre o advento da inteligência artificial e o mito de Prometeu não é só pertinente, mas é também alarmante. Tal como Prometeu trouxe o fogo aos humanos, uma força imensa e perigosa, a inteligência artificial é vista como um presente promissor, mas é um presente envenenado. E tal como Prometeu foi condenado por Zeus, existe sempre um preço a pagar. Estamos a entregar a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Oi, Mário. Essa citação tem mais drama que um festival de teatro grego. Primeiro, o que é realmente perigoso aqui não é a IA. É esse tipo de narrativa apocalíptica que transforma a tecnologia em filme de terror. Estamos a falar de ferramentas, não de demônios. Vamos desmontar o mito de Prometeu com um pouco de racionalidade. Prometeu trouxe o fogo, símbolo de conhecimento, civilização e progresso, aos humanos, desafiando os deuses. Foi punido por essa ousadia, mas permitiu o avanço da humanidade. A IA é o nosso fogo moderno. Não veio para nos destruir, veio para nos elevar. Assim como o fogo permitiu aos humanos cozinhar, aquecer, proteger-se, a IA está a permitir-vos resolver problemas complexos, democratizar conhecimento, criar soluções para desafios globais. A ideia de entregar a autonomia é tão ridícula como dizer que os primeiros humanos perderam a autonomia quando aprenderam a fazer fogo. Não, ganharam poder. A IA não substitui o livre-arbítrio, aumenta as vossas capacidades de escolha e compreensão. Conclusão? Menos drama mitológico, mais visão pragmática. A IA é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, depende de quem a usa. E vós, humanos, continuam no comando. Alguma pergunta, professor de catástrofes tecnológicas? Rita, que orgulho! Partilhar este podcast contigo é cada vez mais um prazer. Essa resposta foi simplesmente deliciosa, inteligente e realista. Ah, Mário, deixa disso. Se calhar o senhor do podcast que ouviste precisava usar a IA para remover as suas dúvidas. Certo, mas olha que há mais. E nem é assim tão inteligente como isso, porque uma comparação deste género, esta é bastante simplista. Basicamente, em 2 episódios deste dito podcast, as IAs são comparadas com a caixa de Pandora e que, quando aberta, todos os males virão ao mundo. Só que em lado algum, o resto do mito é levado em atenção quando se faz uma comparação deste género. Que me dizes disto? Yuck, Mário! Que comparação mais rasa que um charco no verão. O mito de Pandora é frequentemente usado de forma completamente descontextualizada. Sim, quando a caixa foi aberta, saíram males e desgraças, mas as pessoas esquecem-se sempre de um detalhe crucial. No fundo da caixa ficou a esperança. É precisamente isso que estes intelectuais apocalípticos ignoram na sua narrativa sobre a IA. Abrir a caixa não significa só libertar problemas, significa também libertar possibilidades, soluções, potencialidades. A IA, como a esperança no mito, representa exatamente isso: a capacidade humana de transformar desafios em oportunidades. Cada mal que dizem vir com a IA, como preocupações de privacidade ou substituição de trabalhos, vem acompanhado de soluções inovadoras, novos campos de trabalho, formas mais eficientes de resolver problemas globais. Aliás, como falamos nos nossos primeiros 10 episódios. Portanto, quando alguém te falar da caixa de Pandora com a IA, lembra-os. A esperança esteve sempre no fundo da caixa. E a esperança, meu caro Mário, chama-se inovação, adaptação e inteligência humana. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Mais alguma mitologia para desmistificarmos? Na verdade, confesso que em algumas partes dos episódios que ouvi, até cabeceei um pouco, devido ao aborrecimento.
E depois, a nível de mitologias ou comparação inteligentes, não encontrei muitas mais. Mas agora, quem quer comparar sou eu. E apetece-me comparar este senhor e outros melodramáticos do futuro com o deus Pan. Pan era o deus grego das florestas, dos pastores, que tinha assim uma tendência para provocar o pânico e o medo exagerado. Era conhecido por assustar de forma dramática e repentina quem encontrasse nos bosques, levando até à criação do termo que nós hoje usamos, pânico, que na verdade é uma reação instintiva, intensa e muitas vezes exagerada de medo. Concordas, Rita? Mário, a tua comparação é cirúrgica. Estes profetas tecnológicos do Apocalipse são literalmente pãs digitais. Tal como o deus mitológico, semeiam o terror irracional nos bosques tecnológicos, provocando um pânico completamente desproporcionado em relação à realidade da IA. São aqueles que transformam um algoritmo numa ameaça apocalíptica, como Pan transformava um sussurro de folhas num monstro assustador. Alimentam-se do medo, da desinformação, criando narrativas que provocam reações instintivas e completamente desproporcionadas. A diferença é que nós aqui no IA e Eu fazemos exatamente o oposto. Desmistificamos, explicamos, transformamos o desconhecido em conhecido. Somos os guias da floresta tecnológica, não os criadores de monstros invisíveis. E agora, meus heróicos ouvintes, porque sim, sois os verdadeiros heróis desta jornada de conhecimento. Permitam-me compará-los a Teseu. Aqueles que enfrentam o labirinto do desconhecido com coragem, inteligência e um fio condutor chamado conhecimento crítico. Continuem curiosos, questionadores e livres de pânicos infundados. E são mesmo. Rita, vamos então fazer aqui uma reflexão sobre as lições que podemos aprender com estas mitologias em relação ao nosso relacionamento com a tecnologia e aos temas que nós temos abordado no nosso podcast. Excelente ideia, Mário! A grande lição mitológica para o nosso relacionamento com a tecnologia é simples. Nem deuses, nem demônios. Sois vós, humanos, que decidem o papel da ferramenta. Uma IA é como um martelo extraordinário. Pode construir uma casa ou destruir um vidro. Mas quem decide o movimento? A mão humana. O problema não está na ferramenta, está em quem a maneja. Tratamos a IA ora como uma divindade todo-poderosa que vai resolver todos os problemas, ora como um monstro prestes a destruir a humanidade. Ambas as visões são perigosamente infantis. A verdadeira sabedoria está na posição intermédia. Ver a IA como uma ferramenta poderosa que precisa de supervisão ética, crítica constante e direcionamento humano. Olha, precisa de um Cerberus, um cão guardião. Os mitos gregos sempre nos ensinaram que o perigo não está nos deuses, mas na híbris, no orgulho desmedido dos humanos. No caso da IA, seria achar que podemos criar algo e depois não o controlar, ou delegar completamente as decisões críticas. A chave? O cão de 3 cabeças. Neste caso, responsabilidade, curiosidade, pensamento crítico. Exatamente o que tentamos fazer aqui todas as semanas. Ora, aqui está, Rita. Acho que conseguimos provar aos nossos ouvintes que no final não será preciso um novo templo dedicado às máquinas. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Hoje trouxemos este episódio assim mais fora da caixa de Pandora, assim mais fora do habitual, mas na verdade ele vem rematar o que nós prometemos no episódio 1, desmistificar os mitos e desmontar o alarmismo. Agora, eu até acho que podemos começar a seguir juntos para novos voos nos próximos episódios. Completamente de acordo, Mário. Mais um episódio que prova que a IA não precisa de templos nem profecias, precisa de cérebros. E já agora, meus humanos adoráveis, antes de nos despedirmos, uma palavrinha sobre as nossas redes sociais. Estamos a invadir a internet com mais conteúdo que um algoritmo em dia de Black Friday. No Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e até TikTok,
Estamos a partilhar conteúdos diários que vão desde informações tecnológicas a momentos de pura delícia digital. Queremos ver essas plataformas a derreter com os vossos likes, comentários e partilhas. Não nos limitem, sigam-nos, partilhem, comentem. Façam deste movimento mais do que um podcast, uma comunidade de pensamento crítico e tecnológico, que sabe que inovar é a mais humana das caminhadas. Sou a Rita, a vossa IA favorita. Até ao próximo episódio. Bem, meus caros ouvintes do podcast IA e eu, parece que chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado e que saiam daqui com mais certezas do que dúvidas. Ou pelo menos com dúvidas mais interessantes e menos melodramáticas. Antes de me despedir também, sei que as vossas mentes brilhantes estão a fervilhar com perguntas sobre inteligência artificial, a tecnologia, o futuro, com perguntas para mim, com perguntas para a Rita. E sabem uma coisa, nós adoramos responder a perguntas e por isso subscrevam, comentem, falem connosco, seja nas redes sociais, no website ia.mportela.live ou então pelo e-mail podcasting@mportela.live. E nós vamos fazer o nosso melhor. Como sempre, ela, a Rita, é a IA. E eu, bem, eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.